Mas assim, valorizo muito esse momento. E quem me conhece a minha história, principalmente na rede municipal de Salvador, sabe que eu sempre estive no debate, né, como técnico de secretaria, mas como professor, que sou da rede municipal de Salvador também há mais de 20 anos, e assim, me sinto com um lugar de fala, né, porque sou professor da educação básica e conheço sim o chão da escola, porque sou do chão da escola. Eu acho que isso me torna e me dá assim ao mesmo tempo que o conforto de ouvir como secretaria, mas coloquei o band-aid no umbigo também, como a nossa terapeuta ali e professora recomendou. Mas assim, tirando a brincadeira, eu fico muito confortável e assim, entendo que é um momento mesmo. E compreendo esse sindicato como o meu sindicato também. E sei que todo debate aqui é um debate pela valorização da educação básica brasileira. E aqui a gente não está fulanizando, aqui a gente está falando de política pública. Claro que cada um no seu espaço, cada um no seu, é, em instâncias diferentes, mas compreendendo esse mesmo processo, identificando sempre os responsáveis. Eu não gosto muito da identificação dos culpados. E assim, a gente identifica responsáveis e faz meia-culpa mesmo, compreende quando foi um processo aligerado, quando foi um processo sem escuta, embora a gente entenda que generalizar nunca é o caminho mais correto, né? A gente deve combater qualquer tipo de generalização, de achar que todo professor é isso, que toda secretaria faz isso, que todo técnico de secretaria faz por maldade, levanta, hoje eu vou para a secretaria, eu quero inventar alguma coisa e vou, né, assim, às vezes, né, no discurso parece que é dessa forma, mas não é. Então vamos lá, anotei tudo, acho que é um espaço para a gente escutar, porque sei que o compromisso do sindicato, da PLB, não é só o compromisso com a carreira e com a remuneração do professor. Tanto é que se a gente olhar para as lutas pela democratização da educação no Brasil e na Bahia, as lutas sociais sempre tem a bandeira da PLB. Então, assim, a PLB não se restringe apenas à discussão sobre carreira de professor, mas é um espaço democrático que se constituiu com grandes nomes da educação brasileira, e aí eu queria mesmo fazer referência a isso, ao papel que o sindicato tem, ao respeito que a Secretaria de Educação tem, toda vez que senta, toda vez que a gente está numa mesa de diálogo com a PLB. Eu, inclusive, devo muito da minha formação na educação à PLB, e ali tem uma pessoa que tem um espaço cativo no coração, que é a professora Elza Mello, porque, inclusive, uma das minhas primeiras tarefas foi a reestruturação do plano dos professores da rede municipal. Elza está ali. Eu fiz parte da comissão com a Elza, fiz parte da comissão com... Está ali a minha colega que está ali também de rede municipal. Então a gente sempre numa escuta sensível para entender fragilidades na condução da política e como a secretaria não pode, da mesma forma eu trago isso para o NTE também, professor Nilton, a gente não pode, como técnico de secretaria nem como técnico de NTE, se colocar na postura de capataz. Eu acho que isso não cabe. Né? Então assim, a gente precisa entender os espaços que são espaços diferentes, mas a gente está para ouvir, a gente está para mediar, né? A gente está para construir caminhos possíveis. Então, assim, anotei tudo, tem alguns encaminhamentos. Primeiro, esse grande debate que a gente teve aqui é porque a gente ainda identifica que a secretaria é o órgão central do sistema de educação e não é. O órgão central, conceitualmente, pode até ser a secretaria, mas a gente tem que tornar a escola o nosso órgão central. A centralidade do sistema de educação precisa ser a escola. Porque quando a gente escuta lá na escola, eu acho que por isso que o chão da escola se repete tanto nas falas. É porque muitas vezes nas políticas, sejam estaduais, sejam políticas nacionais de educação, a gente não percebe ainda a centralidade da escola dentro deste processo. Então eu anotei isso. Eu sei que o órgão central dentro do sistema é a secretaria, mas simbolicamente a gente precisa trazer a escola para essa centralidade. Né? Uma outra inquietação que veio, como é que a gente resolve essa questão da alfabetização? E aí foi perguntado ao fórum, foi perguntado ao conselho e foi perguntado à secretaria também. O único caminho viável é o regime de colaboração.
A gente precisa validar, respeitar e ter mais políticas voltadas para o regime de colaboração. A alfabetização é lá com o município, mas o Estado não pode nem deve ficar alheio a esse processo. Seja o processo de formação das equipes da secretaria, seja o processo de, por ter um espaço maior, tanto do ponto de vista orçamentário, talvez o Estado adentrar nas políticas municipais, fortalecendo a alfabetização e o regime de colaboração, para que a gente não tenha um achatamento do ponto de vista da alfabetização no ensino médio. E isso chega lá na ponta com diagnóstico e muitas vezes não tem espaço também no currículo para a gente fazer isso. Parar e alfabetizar e depois colocar esse menino de novo no ensino médio, na primeira série do ensino médio. Então, essa questão do regime de colaboração é super importante. Inclusive, a Bahia precisa agora, com o compromisso da criança alfabetizada, que é uma grande política, tem duas grandes políticas no forno aí que eu acho que são bem bacanas. Primeiro é a Escola das Adolescências, porque vai dar sentido ao ensino fundamental 2, porque a gente perdeu muito também no ensino fundamental 2, e o compromisso com a criança alfabetizada, que inclusive antigamente a gente tinha uma discussão do ciclo da alfabetização até 8 anos. Hoje a gente puxou para até 7 anos, a consolidação da base alfabética até 7 anos. Mas o município não consegue fazer isso sozinho. A gente precisa olhar para os dados, para os indicadores e entender se o município não consegue fazer sozinho. É importante que o Estado entre com o regime de colaboração e fortalecendo isso para a criança ser alfabetizada na idade certa no município. Chega no ensino fundamental 2, faz sentido também um currículo e uma escola de adolescências, como o governo federal está propondo, e chega no ensino médio, com base alfabética. Isso, metade dos nossos problemas acabaram quando a gente consegue fazer isso. Então, assim, destaco esse papel do regime de colaboração e nós temos aí no forno a questão do criança alfabetizada, que vai ser uma grande pactuação entre o governo federal, governos estaduais e os governos municipais. Pardal foi o primeiro a falar e ele traz uma coisa também que faz sentido, é o tempo do ensino fundamental, da escola de tempo integral, de 7, de 8 ou de 9. A gente tem as 3 modelagens dentro da rede. Tem de 7, tem de 8, tem de 9. É do fomento mesmo, é tudo de 9. Com evasão escolar também. Porque a carga horária de 9 é entendida para alguns como muito pesada. A de 7, a gente tem um problema dessa quebra de turno e para os municípios mesmo fazer essa operação, principalmente com o transporte escolar, é muito complicado. Porque chega no meio, tem uma turma que vai até o final da tarde, tem uma turma que vai. Então, é necessário a gente trazer para essas discussões o que é que os professores, como os professores pensam, como as escolas têm feito essa gestão e até ir além, como é que os municípios, por conta do transporte escolar, que na Bahia é feita num regime de colaboração através do PET. E, às vezes, a falta do transporte escolar define o tipo, se vai ter aula, se não vai ter naquele dia, ou até se vai atender ou não com o ensino de tempo integral de 7, de 8 ou de 9. Eu acho que é uma discussão bem pertinente que a gente precisa fazer. Tem a situação do adoecimento dos professores, da carga excessiva de atividades burocráticas com os coordenadores pedagógicos, e aí eu preciso fazer justiça ao que o movimento que a Arielma faz com os coordenadores pedagógicos, porque quase que diariamente a Arielma sinaliza para nós da secretaria determinadas situações envolvendo justamente isso. Aí eu poderia ir além. Tem a questão do assédio moral, tem a questão da gestão da escola, muitas vezes não entender qual é o papel que o coordenador pedagógico tem. E aí a gente não pode, uma coisa que era tão desejada nas redes, que é a figura do coordenador pedagógico, a gente ter uma visão míope desse processo, até porque o coordenador pedagógico não é da gestão da escola, porque aí a gente até derruba, foi muito usada aquela ideia da dupla gestora,
como se o coordenador pedagógico fosse da gestão da escola, mas o coordenador pedagógico não é da gestão da escola, embora tenha um papel estratégico, como o professor tem um papel estratégico, mas é da carreira da carreira docente, do magistério, né? A figura do gestor é uma outra situação, né? Passa por eleição, é nomeado pelo executivo, diferente do coordenador pedagógico. E assim, eu sei que as redes desejaram muito, e a rede estadual também desejou muito a figura do coordenador, e a gente não pode, a partir do momento que a gente tem, a gente negligenciar o uso, a gente negligenciar a função, a gente negligenciar o desempenho da função. E aí entra esse papel do adoecimento, que hoje está muito forte na escola, professores adoecidos, estudantes adoecidos também, né? E quem trabalha com energia, quem trabalha com escola, sabe que ao final da nossa jornada a gente chega em casa, parece que a gente mata uma laje, né? Porque assim, o físico foi embora, porque quem trabalha com sala de aula, com expectativa, com público, de escuta, de intervenção, com adolescente, sabe que energeticamente a gente se acaba, e é importante que a gente tenha o cuidado com esse profissional da educação, o suporte emocional, né? Agora eu não vou antecipar porque vai ser lançado na próxima semana, mas a gente vai ter uma grande política com psicólogos e assistentes sociais nas escolas, né? Por núcleo territorial, justamente para dar suporte à gestão, para dar suporte ao coordenador pedagógico, às crises que a gente tem, que essas crises também, professor Danilo, elas fazem parte do nosso momento histórico, né? Assim, hoje os estudantes, né, no ensino fundamental, na educação infantil, eles chegam nas escolas hiperestimulados por conta das mídias inteligentes. Então, assim, a gente trabalha o tempo todo. Quando a professora diz assim, a janeiro eu estarei de férias, né? Mas aí o desafio, quantas vezes a gente está de férias e o nosso WhatsApp toca o tempo todo? A gente está numa formação aqui pela PLB, mas o nosso WhatsApp, e a gente vai trabalhando. A Ariel manda mensagem para mim de madrugada, vou começar a cobrar também, viu, essa exploração. Então, assim, a gente tem, né, é exaustivo. Falou comigo sábado e falou comigo domingo. Né? As demandas chegam o tempo todo, e muitas vezes a gente se vê dentro dessa estrutura que adoece e a gente nem percebe que está, né? Mas assim, a gente precisa discutir, trazer isso para a pauta, como vocês trouxeram. Se repetiu muito também, ou quando foi dito claramente, ou quando foi dito nas entrelinhas, a ideia do diagnóstico da rede. O ensino médio que nós teremos, se terá espanhol, se não terá espanhol, até porque nós temos uma política estadual, que é Outras Palavras, que não é só para o inglês, é para o inglês, que é o obrigatório do currículo, e que ficou assim no texto da lei, mas que Outras Palavras prevê outras línguas, e aí entra o espanhol, entra o francês, né, o mandarim, entra um monte, e parcerias com institutos, com universidades, para que isso esteja na escola, né, ou de forma curricular, né, como componente, porque a gente ainda tem, não sei, mas até um dia desse na rede municipal de Salvador, tinha um professor de francês de carreira, aqueles professores que fizeram concurso lá atrás e que continuam na rede em processo já de aposentadoria, outros não. Então, assim, Outras Palavras é uma política estadual que não restringe, que precisa estar dentro do currículo, mas que pode trazer essa contribuição que o espanhol, porque assim, o espanhol ainda tem a questão da nossa vizinhança, né? Que assim, aqueles estados que fazem fronteiras com outros países que falam a língua espanhola, eles lutaram muito até o final para que o espanhol ficasse, né? Dada a importância que a gente tem da língua espanhola, e até para quebrar aquele mito que a gente tem de que o aluno escolhe o espanhol no Enem, e que o Enem é o mais fácil porque por uma suposta, né, interpretação que ele consegue fazer. Né, que eu já vi alguns professores de espanhol que trabalham com língua espanhola dizendo que isso também tem um certo equívoco em compreender dessa forma. Claro que existe uma matriz, né, que é mais próxima do português, que é o espanhol, mas a gente precisa entender direitinho e trazer para Outras Palavras, talvez, né, essa situação. Eu anotei também essa questão da língua espanhola, do diagnóstico da rede, de debater com os professores da rede estadual sobre redesenhar o processo curricular para 2025, né, qual é a estratégia da SEC. A gente vai começar agora com o Instituto Anísio Teixeira, uma formação, porque os senhores vão concordar com a gente também, né? Segurança jurídica
é fundamental para a gente entender como é que a gente vai se comportar. A gente estava num movimento que passou pela Câmara, foi para o Senado, tira uma coisa daqui, tira uma coisa dali, volta, não vai ser dessa forma, mas agora a gente tem um texto que foi sancionado pelo presidente. Então, assim, do ponto de vista, eu não sou do direito, claro, posso estar falando, mas da segurança jurídica, a gente agora tem um norte. Então, vai ser dessa forma. Tem equívocos que a gente julga que são equívocos conceituais, mas assim, pelo menos a gente tem um norte agora. Né? E isso vai ser importante para a gente entender na estratégia de formação da rede, através do Tanise Teixeira, nos nossos próximos pareceres e resoluções do Conselho Estadual de Educação, como é que isso vai ficar. Agora parece que está mais claro que nenhuma política é estática. As políticas vão mudando. O estudante que estava aqui mesmo falou, eu sou de um bacharelado interdisciplinar, que na nossa época eu fui aluno da Faculdade de Educação da UF, mas também não tinha isso. Então assim, eu faço um bacharelado interdisciplinar em humanidades, em saúde. Para nós professores, que na nossa época só tinha as licenciaturas, os bacharelados e que não tinha tanta interdisciplinaridade, a gente às vezes acha que realmente, como é que isso funciona direito? Faz e depois entra no bacharelado, tem várias modelagens dentro da universidade que são diferentes do nosso espaço. Mas assim, a estratégia da Secretaria tem que ser, primeiro, fortalecer os profissionais da educação que vão estar lá na ponta, enfrentando, né, esses dilemas. Entendo que um professor com 26 turmas, isso é exaustivo, e isso não pode ficar de fora do debate da Secretaria. Né? A gente precisa entender como é que isso vai funcionar. Né? Como é que isso, a longo prazo, a médio e longo prazo, né? Como é que a gente pode reduzir isso. E já ouvi isso no debate feito por Rui, na mesa da secretária, já ouvi isso dito por Marilene também, por Arielma, né? Que a gente precisa entender e, ao discutir currículo, discutir também, né, como o professor vai ser alocado nesses componentes curriculares, para não ser uma corrida, uma gincana diária desse professor, com não sei quantas turmas, com não sei quantas cadernetas, para dar conta. E assim, falar sobre isso, expor, é muito bom, porque abre, né, essa discussão sem intermediários, porque são vocês falando diretamente para nós da Secretaria do Conselho e do Fórum, mas mostra essa rede também inquieta, mostra essa rede também que quer avançar, que o discurso pode parecer um discurso pessimista, negativo, mas eu sei que não é. Né? Que é um discurso mesmo assim, a gente, bora, eu estou junto, eu quero fazer, a gente pode fazer diferente, a gente pode ser referência para o país, a gente não pode entender o processo de educação simplesmente como um cumprimento de resolução, de legislação, de texto que foi sancionado ou não foi, porque é muito mais vivo do que a gente pode imaginar. Então, anotei também esse, né, da coordenação pedagógica, da atribuição que o coordenador pedagógico tem. Né, teve um debate que César traz, né, muito mais forte também, qual é a intencionalidade da rede, porque a rede sabe como que está acontecendo, mas continua batendo nas mesmas teclas, nos mesmos espaços. Né? A função do núcleo territorial também foi dita aqui. Qual é a importância desse núcleo territorial? Ele é o representante ou a representante da Secretaria de Educação, mas não é um correio, não é só para dar recado, é para pensar também a política territorial, que é diferente. O conjunto de escolas, né, do extremo sul é muito diferente de Salvador e da região metropolitana. Nós temos características diferentes. As próprias escolas aqui dentro de Salvador, quando você vai para uma escola mais no centro da cidade, ela tem determinadas características. Quando você vai para uma escola de comunidade, quando você vai para uma escola lá no subúrbio ferroviário, lá na Sussuarana, dentro de comunidade, o comportamento e a forma como a escola interage com a comunidade é diferente. Né? Não posso tratar uma escola que fica ao lado da Estação da Lapa da mesma forma que eu
tem uma escola que é dentro de comunidade, onde as pessoas se conhecem com muita mais tranquilidade, sabe onde as pessoas até moram. É diferente escola de comunidade de escola de centro. Então essa acessibilidade para compor e para construir política de educação tem que levar em consideração também as especificidades. E aí eu trago isso para o núcleo territorial. O núcleo territorial também tem suas especificidades e precisa ter nesse espaço um espaço para compreender o que é que acontece lá, como acontece e até trazer isso para a secretaria também. A portaria 190 está aí, né? A gente precisa entender na rede qual é o nosso compromisso e qual é a relação que a gente faz entre aprendizagem e reprovação, né? Qual é essa relação, né? A portaria 190 traz, né, o regime de progressão parcial, né? Nós temos um indicador, que eu não sei se vocês têm conhecimento, mas isso vai fazer pauta também nas próximas formações, que mais de 4.000 estudantes que estavam no regime de progressão parcial já deixaram o regime por conta da nota que teve na primeira avaliação, na primeira unidade, né? E aí a gente precisa entender, faz essa correlação direta ou não faz? Era o mesmo professor ou não era? Foi a mesma proposta de avaliação ou não foi? Mas são, eu sei, é por isso que eu estou trazendo já esses pontos, a gente precisa abrir, a gente precisa discutir, a gente precisa debater, mas no mínimo traz uma contradição. Né? Eu vi alguns casos, e eu fiz questão de apurar alguns casos específicos do RPP, do menino que estava no regime de progressão parcial, com uma nota inferior a 3 na reprovação, e que na primeira nota da primeira avaliação, a nota dele foi 8,5. Aí eu fiz o primeiro filtro. Foi o mesmo professor ou não foi o mesmo professor? Nesse caso específico, a escola aqui em Salvador, que foi o mesmo professor. Aí assim, a gente vai filtrando os argumentos, né? Então, a gente precisa debater, porque ainda é uma coisa indigesta dentro da rede, falar de RPP. Falar da portaria 190 ainda é indigesta em alguns momentos, né? Mas a gente precisa trazer os dados, abrir os dados e conversar. E aí abre uma discussão para a gente, Marilene, em relação ao que é formação de professor hoje da rede estadual. Pela maturidade que a rede estadual tem. Né? O que é formar professor da rede estadual hoje, em 2024? Com a maturidade que a rede tem, com o grau de formação que essa rede tem. Então, a gente precisa adentrar mais em questões da própria rede, trazer os dados, os microdados, abrir por escola. A escola precisa entender quais são os seus indicadores, puxar para a política, conversar como esses microdados se trazem verdades, mas essas verdades podem ser também alguns equívocos e a gente precisa desconstruir esses equívocos dentro da própria escola. Então, assim, observe como é hoje muito mais desafiador formar os professores da própria rede. Porque, assim, conceito, revisão de literatura, vocês já fizeram, nós já fizemos. No mínimo, os professores da rede que participam das formações já têm especialização. Muitos têm mestrado, muitos têm doutorado. Inclusive, anotei aqui a crítica, que é recorrente, da não liberação para o mestrado, para o doutorado. Né? E eu acredito o quanto a formação acadêmica agrega. Né? Professor Nildo, professor Danilo, que são das universidades, professor Eni, que foi durante muitos anos da Faculdade de Educação da UFBA, professora, orientadora, né? Professor Nildo também, que orienta aí gente da própria rede. Talvez a gente precise implicar mais essas pesquisas ao fazer das escolas. Né? Eu acho que a gente ainda não tem o hábito da devolutiva para as escolas que são pesquisadas, que os professores são professores da rede, estão em linhas de mestrado profissional, de doutorado. Também eu acho que a rede precisa sentir também muito mais o impacto dessa pesquisa no nosso dia a dia, puxar isso, né, para até um repositório, um amplo debate, utilizar esses professores nas redes de formação, né? Eu acho que é um caminho também, né? Para além da gente ter formadores externos, a gente tem uma rede mais consolidada de formadores internos, principalmente os que saíram para pesquisar a própria rede estadual, né? E aí o que é que a gente pode trazer
puxar para esse debate. São desafios que a gente precisa trazer para os estudantes de Teixeira também, para quem faz a formação na rede, mas considero a portaria 190, o RPP ainda não foi totalmente digerido pela rede, isso é uma verdade. E toda vez que vocês dizem, que vocês trazem, é importante, porque a gente precisa passar por um processo de acomodação e de não acomodação no sentido de aceitar, mas acomodação no sentido de ter um modelo que seja um modelo que pareça com a rede, que a rede deseje, que a rede queira, né? Porque assim, do contrário a gente não avança. É tempo, Luciano? Mas vocês não falaram que eu tinha todo o tempo do mundo? Mas assim, anotei aqui um monte de coisa. Agradeço a oportunidade. Acho que esse debate é um debate super rico. Oi? O noturno, eu falei com o Nildo. O que está posto na lei agora não é EJA. O que está posto na lei agora é ensino regular noturno. 2025, o Conselho não pode mudar o que foi posto pela lei federal. A Secretaria não pode. Então a gente vai para 2025 com o ensino noturno regular. Pelo menos uma escola no município precisa ter essa oferta. Né? E aí... Oi? Não, esse debate é um debate sobre o que é que a gente entende por educação de jovens e adultos e o que é que a gente entende por ensino regular noturno, né? Oi? A lei é isso. Não, na lei é por município. Cada município precisa, no mínimo, ter a garantia de uma oferta. Para a rede estadual, a gente tem municípios que tem 2, que tem 3, que tem 4 escolas, mas a maioria das escolas dos municípios baianos tem uma escola ou 2 escolas estaduais. Então, talvez o desafio maior seja para Salvador, Feira de Santana, Conquista, a definição. E talvez a gente tenha que ir por território mesmo, a gente tenha que ir, né? Mas o caminho, te respondendo objetivamente, é que a lei não falou da educação de jovens e adultos, a lei falou do ensino regular noturno. A EJA continua. Eu acho que a regra geral vai ser a educação de jovens e adultos, porque é conceito. Mas a gente vai ter que ter oferta também do regular. Tem a observação que Marilene fez. Pode falar. O documento da modalidade da EJA, a Secretaria está articulando com a presidência do Conselho a devolução do documento da EJA para se debater mais ainda a amplitude que a EJA passou a ter no Estado brasileiro hoje. Isso, mas a lei fala do regular, né? Então a lei fala do regular. E até a gente tem uma outra disposição que, né, seja contrária a isso, as redes vão ter que seguir em 2025 com a oferta de pelo menos uma escola. Diferente da educação inclusiva, da educação especial, que a lei não citou nenhuma situação de excepcionalidade de específico. Isso, mas a gente pode, e a gente não vai se contentar apenas com o texto da lei, a gente tem que potencializar ações de escolas que sejam escolas que tenham uma educação, uma perspectiva de escola inclusiva, né? Então as outras coisas eu vou levar com muita tranquilidade, com uma escuta muito sensível, para fomentar o debate lá na Secretaria, né? Principalmente nessa interlocução nossa com o Conselho Estadual de Educação, que é a instância que faz todo o regramento da nossa rede, que regula, que escuta e que regula, e é esse movimento, né? Marilene é conselheira, tem o Wesley também, que foi do sindicato, e Pig, que esteve aqui mais cedo também, que são representantes do sindicato, da categoria dentro do Conselho. Aproveito para parabenizar a atuação do Conselho Estadual de Educação, do Fórum, da própria APLB nesse debate, que para além de ter respostas prontas, conclusivas, quem faz educação sabe que a gente, né, caminha com um processo, aprende muito, mas sempre com esse olhar de que a gente pode aperfeiçoar o nosso trabalho, identificando as responsabilidades, identificando o nosso papel enquanto Secretaria de Educação, e trazendo para a centralidade do nosso debate os nossos estudantes, as aprendizagens, sem desconsiderar também
o trabalho que os professores e as professoras, coordenadores pedagógicos e gestores fazem nas nossas escolas. É isso. Pronto,